Atos 2, versículo 42 e diante, está escrito assim a palavra de Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Meus amados, a epígrafe aqui do texto, de Atos 2,42, esse nomezinho aí que está em negrito, na minha Bíblia está dizendo o seguinte: como viviam os convertidos, ou como viviam os crentes primitivos, porque aqui foi no início da igreja, logo no início da igreja primitiva, logo depois da descida do Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, nos versículos de número 1 em diante, quando a igreja estava reunida no cenáculo, buscando, clamando a Deus, esperando a promessa do Pai, que era a descida do Espírito Santo. E depois de alguns dias, aproximadamente 10 dias, perseverando em oração, veio do céu um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. Foram vistas sobre a cabeça de cada um deles línguas repartidas como que de fogo. E eles também começaram a falar em outras línguas. E eles foram cheios do Espírito Santo. Então a promessa do Pai se cumpriu nesse dia de Pentecostes, aonde também o nosso amado irmão Pedro, diante de algumas pessoas que estavam praticamente zombando do movimento que estava acontecendo, por não entenderem o que estava acontecendo ali naquele instante, Pedro se posiciona e ele vai trazer uma mensagem, baseada na profecia de Joel, sobre o derramamento do Espírito Santo, sobre a promessa do Pai. E diante da mensagem, diante do sermão que Pedro trouxe para aquelas pessoas, resultou-se em aproximadamente 3.000 pessoas sendo batizadas na presença do Senhor Jesus Cristo. 3.000 pessoas se arrependendo dos seus pecados e sendo batizadas na presença de Jesus Cristo de Nazaré. Desse dia em diante, passou-se o tempo, e o tempo ia passando, e os irmãos, a comunidade cristã, ela ia crescendo, o nome de Jesus ia sendo pregado, sinais iam sendo manifestados no meio dos cristãos primitivos, no meio da comunidade cristã. Mas em meio a tanto poder, autoridade, a tantas coisas maravilhosas que estavam acontecendo, também surgiram os levantes, as perseguições. Pessoas olhavam e julgavam a igreja, os crentes primitivos, taxando eles como uma seita, como um bando de hereges, mas isso não abalava a estrutura da igreja
e não abalava a estrutura dos amados irmãos que estavam ali cheios do Espírito Santo, no intuito somente de anunciar Jesus Cristo como Salvador. Interessante que o versículo de número 42 vai dizer o seguinte, que no decorrer do tempo, dos tempos que iam passando, os dias, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então nós podemos identificar em Atos 2, 42 em diante, algumas marcas da igreja primitiva. Marcas que eu acredito que a igreja do século 21 também tem que ter essas marcas. Porque aqui é o início, aqui é o modelo da igreja. Hoje nós podemos ver muitas igrejas, muitas instituições, que pregam a palavra de Deus, que pregam Jesus Cristo como Salvador. Muitos líderes, muitas lideranças, cada um com as suas metodologias, cada um com as suas estratégias de evangelismo, cada um com seus métodos para poder trazer as pessoas até a igreja. Mas diante de tanta metodologia, diante de tantas estratégias, diante de tantos métodos, irmãos, o modelo original de como a igreja deve ser está aqui em Atos 2, versículo 42 em diante. Muito simples, muito objetivo. E uma das marcas da igreja primitiva era a perseverança, ou eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Se tinha algo que eles permaneciam firmes no objetivo, era de estar firmes na doutrina dos apóstolos, na palavra de Deus, nos ensinamentos de Jesus Cristo, os ensinamentos que ele ensinou, discipulou os seus discípulos durante aproximadamente 3 anos e meio. Foram aproximadamente 3 anos e meio, Jesus ensinando, Jesus discipulando, Jesus ali trabalhando com cada discípulo, irmãos, e eram discípulos com personalidade diferente, com gênios diferentes, porque trabalhar com pessoas, irmãos, é complicado. Trabalhar com várias pessoas é complicado demais. Cada um aqui tem uma personalidade diferente do outro, pensamentos diferentes, gosto diferente. E Jesus reuniu várias pessoas, reuniu 70, dos 70 ele separou 12, dos 12 ele tinha 3 mais íntimos. Irmãos, e eu vou dizer uma coisa para vocês, e no meio desses homens, no meio dessas pessoas, tinham pessoas complicadas. Tinha João e Tiago, que já eram mais de personalidade forte. Se você observar lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 9, versículo 51 em diante, olha só a atitude de Tiago e João, que eram conhecidos também como os filhos do trovão. Quando eles chegaram na cidade de Samaria, e os samaritanos não receberam Jesus, eles ficaram bravos, eles ficaram indignados. João chegou para Jesus e disse: Senhor, deixa que nós possamos fazer aqui uma oração, nos deixa orar, para cair fogo do céu e matar essas pragas, Jesus. Deixa, Jesus. Jesus olhou para João e disse: João, João, o Filho do Homem não veio matar as almas, ele veio salvar as almas. O João, que nós conhecemos como o apóstolo do amor, ele não era tão amoroso assim não, viu, irmãos? Pelo contrário, ele tinha um sentimento vingativo, Ele era sanguíneo, temperamento forte. Olha só a atitude dele, só porque não quiseram receber Jesus, ele já queria fazer uma oração para cair fogo do céu e matar os moradores ali de Samaria. Mas só que o tempo foi passando,
Jesus estava trabalhando ali na vida deles ainda, né? Estavam sendo ali tratados, e mais na frente, né? João já aproximadamente, já bem avançado em idade, se você ler na primeira carta, segundo escreveu João, no capítulo 2, olha só como é que ele vai tratar os pecadores, os fracos na fé, aqueles que, né, que por algum motivo tropeçaram na caminhada. Ele vai dizer: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, sabeis que vocês têm um advogado justo e fiel, Jesus Cristo de Nazaré. Até o tom, né, a forma de agora se portar e se comunicar é diferente. Antigamente era vingativo, agora é um homem cheio do amor de Deus no seu coração. Irmão, Pedro era terrível, né? Mesmo andando com Jesus, mesmo com aproximadamente 3 anos e meio com Jesus, Pedro ainda andava com peixeira, irmão. Pedro ainda andava armado. Pensa num cabra cabeça dura, pensa num homem também, né, de temperamento forte. Quando vieram para cima de Jesus, ele meteu a espada na orelha, né, do soldado lá do templo, né, o Malco, cortando a orelha daquele homem. Meu Deus do céu, pensa num homem de temperamento forte. Outras pessoas, por exemplo, Judas Iscariote, ele tinha um problema. Ele tinha um problema de avareza. Irmão, Jesus sabia que Judas era avarento, principalmente com dinheiro. Sabia que ele tinha apego às coisas materiais. Mas sabe para quem foi que Jesus entregou a bolsa da tesouraria da igreja? Foi para Judas. Judas era o tesoureiro do ministério de Jesus. Mesmo Jesus sabendo da dificuldade dele, mas Jesus depositou confiança em Judas Iscariote. Então era complicado. Tiago, os outros demais. Certa vez Jesus pegou eles discutindo entre eles para saber quem era o maior. Tinha aquela questão de estrelismo. Eles estavam discutindo entre eles para saber quem seria o maior entre eles, ou quem seria o maior deles no reino dos céus. Jesus chega no meio da confusão e diz: olha, vocês que estão querendo ser o maior, eu vou dizer uma coisa para vocês: para ser o maior, tem que ser o menor, e tem que servir a todos. E Jesus vai demonstrar isso com o maior ato de humildade. Jesus, o Criador dos céus e da terra, a palavra encarnada, o verbo de Deus, pegou um balde, uma toalha, botou seus discípulos sentados e foi lavar os pés de cada um. Veja só, irmãos, que gesto de humildade do nosso Jesus Cristo de Nazaré. Então essa é a doutrina dos apóstolos, irmãos. Arrependimento de pecado, o amor de Deus, o perdão, a salvação, o reino dos céus. É a doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Depois veio o apóstolo Paulo, né, sistematizando a doutrina da justificação, a doutrina da fé, a doutrina escatológica. Essa era a doutrina dos apóstolos e eles perseveravam nela. Por quê? Porque já naquele tempo também existia pessoas que se infiltravam no meio da igreja, querendo distorcer a palavra de Deus, querendo distorcer a doutrina dos apóstolos. Paulo, o apóstolo Paulo, né, o maior missionário depois de Jesus Cristo de Nazaré, foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi mais influente do que todos os Césares de Roma junto. Um homem poliglota, falava vários idiomas, um homem culto, um homem inteligente, um homem sábio, né, separado por Deus para uma grande obra, para uma grande missão. Alguns dizem que o apóstolo Paulo chegou a ser conhecido nos primeiros séculos como o segundo Cristo que andou sobre a terra. Se você observar bem 1 Coríntios capítulo 11, o próprio apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: sede os meus imitadores, como eu sou de Jesus Cristo de Nazaré.
O apóstolo Paulo chegou a dizer o seguinte: se vocês querem imitar a Jesus, é só me imitar. Se vocês me imitarem, se vocês andarem como eu ando, vocês também estarão imitando Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, e aqui é uma marca muito importante: a perseverança na doutrina, na palavra de Deus. Nós estamos vivendo dias difíceis, onde a palavra de Deus está sendo distorcida, já vinha sendo distorcida desde o tempo dos apóstolos. Agora que nós estamos vivenciando tempos mais difíceis ainda, pessoas querendo anular textos bíblicos, pessoas querendo anular da palavra de Deus livros da Bíblia Sagrada, textos que foram inspirados por Deus, que foram entregues aos apóstolos. E hoje pessoas estão querendo relativizar a palavra de Deus, querendo mudar a palavra de Deus, criando leis lá na Câmara para tentarem modificar a palavra de Deus. Na Bélgica já se fala que vários textos da palavra de Deus já não têm tanta influência e tanta importância. Já criaram outras Bíblias, tirando textos que foram inspirados por Deus. E a gente está vivendo esses dias difíceis, irmãos. São muitas vozes, são muitas lideranças, são muitos pregadores, mas o apóstolo Paulo já tinha nos alertado. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo diz o seguinte: o Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. A internet levantou muitas vozes, a internet levantou muitos falsos profetas, falsos apóstolos, falsos pastores, falsos pregadores, que querem distorcer a palavra de Deus. Alguns lugares, pregar contra o pecado é proibido. Alguns lugares é proibido pregar contra o adultério, pregar contra o homossexualismo. Em alguns lugares é proibido confrontar o pecado com a palavra de Deus. Tem camarada que eu fico observando nas redes sociais, que há tempos atrás era um defensor do evangelho genuíno. Hoje eles estão pregando outro evangelho. Um evangelho de libertinagem. Um evangelho que não é o evangelho que transforma, que confronta o homem ao arrependimento. O que é arrependimento? Mudança de pensamento, sentimento e atitudes. Esse foi o evangelho que foi pregado para mim e pregado para você. O cachaceiro, no dia que ouviu e aceitou Jesus, nunca mais bebeu cachaça. O traficante deixou de traficar. O maconheiro largou a maconha. O prostituto deixou a prostituição. O adúltero deixou o adultério. O feiticeiro deixou a feitiçaria. O idólatra deixou a idolatria. Porque ouviu o evangelho genuíno e foi transformado pelo poder da palavra e foi mudado pelo Espírito Santo de Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Por isso a importância de você vir para a escola bíblica. Por isso a importância de você dar ouvidos à mensagem que o seu pastor prega. Porque tem pessoas, não estou dizendo que é o caso dos irmãos aqui da igreja, que muitas vezes deixam de dar ouvidos ao pastor da congregação para dar ouvido a outros pastores. Deixam de dar ouvido à mensagem, à doutrina que é ensinada na igreja que você congrega, para dar ouvido a outra doutrina de outros lugares e outros ambientes.
Hoje em dia só o que eu vejo na internet é pastores, é pregadores pregando contra o dízimo, né? É um movimento que está crescendo muito no Brasil, é o movimento dos desigrejados, pessoas dizendo que não precisa e não existe mais a necessidade de congregar. Hoje em dia, infelizmente, pastores que defenderam a sã doutrina por mais de décadas. Esses dias eu vi um pastor muito conhecido, que eu não quero dizer o nome aqui, mas um pastor que defendeu a sã doutrina por 40 anos, hoje abriu as portas da igreja para a doutrina inclusiva. É igreja inclusiva, quer dizer, descartando o que a Bíblia condena, o que a Bíblia abomina. E tem pessoas saindo do ambiente ao qual ele cresceu, ao qual ele foi instruído, e querendo ir para esses outros ambientes onde o negócio é mais fácil. Irmão, o evangelho ele não prende ninguém. Pelo contrário, o evangelho ele veio para nos dar liberdade. Jesus ele veio para que nós fôssemos livres. Nós éramos escravos quando nós estávamos no pecado. Tem pessoas que pensam que ser crente, seguir a palavra de Deus, é estar preso, é não poder fazer outras coisas, é não poder fazer o que ele gosta, o que ela gosta. Tem gente que diz, não, tem pastores que trazem uma mensagem, que pregam o evangelho, que parece mais uma prisão. Irmão, prisioneiro nós éramos quando nós estávamos sem Deus, sem paz e sem salvação. Nós éramos escravo do diabo, escravo do pecado. O diabo mandava em mim e você. 1 João capítulo 5 vai dizer o seguinte, que aquele que está, ou melhor, 1 João capítulo 3, versículo 8 em diante, que aquele que está no pecado é do diabo. João 8,34, aquele que está no pecado é escravo do pecado. Aí o versículo 36 de João 8, vai dizer que agora aquele que está em Cristo, ele está livre, porque o Filho nos libertou. E se Jesus nos libertou, verdadeiramente agora nós somos livres. E outrora que nós estávamos no pecado, nós éramos do diabo, Deus enviou o seu Filho Jesus para desfazer toda a obra do diabo. Aí tem gente que acha que ser crente hoje tem uma vida antissocial, é ter uma vida presa, é viver entre quatro. Não, irmão, não. Nós vivemos o evangelho, não um sistema religioso. Mas é o que o apóstolo Paulo diz, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Então, mediante a orientação da palavra de Deus e o Espírito Santo que habita em nossas vidas, nós temos o direcionamento de como nos comportar, de como viver uma vida cristã também, sem ser antissocial, mas pelo contrário, nós somos o sal, e o sal tem que ser misturado com o mundo aí fora mesmo, mas não para ser influenciado pelo mundo, mas nós como sal, nós estamos aqui para dar sabor lá fora, fazer a diferença, e o povo olhar para mim e para você, e ser influenciado pela igreja de Deus. Glória a Jesus. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então pregue a palavra, a tempo e a fora de tempo, viva a palavra de Deus, né? Zele pela palavra de Deus, seja observador da palavra de Deus também, né? Seja alguém que ama meditar a palavra de Deus e fique atento com aqueles que estão pregando a mensagem. Irmãos, o próprio apóstolo Paulo em Bereia pregava, e os bereanos estavam ali analisando cada palavra que o apóstolo Paulo pregava.
Irmão, pode chegar aqui o pastor mais famoso, pode chegar quem for. Na hora que estiver pregando, fique atento. Fique atento para ver se aquilo que ele está pregando ou ela está pregando está de acordo com a palavra de Deus e de acordo com a doutrina que você está sendo orientado aqui na igreja. Segunda marca da igreja. Primeiro, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E a segunda marca, a comunhão. Eles perseveravam na comunhão e no partir do pão. Irmãos, a comunhão aqui é algo muito importante. Porque diz que eles perseveravam na comunhão, no partir do pão. Versículo 44 diz: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Não tinha diferença entre eles, viu, irmãos? E olha que na comunidade cristã tinha gente de classe mais baixa, classe média e classe alta também. Porque o evangelho veio para todos. A salvação veio para todos, para o pobre, para o rico, para todo aquele que crê. No meio da sociedade aí fora, pode ter distinção de classe social. Eles podem até fazer acepção de pessoas, de patamar. Uns mais alto, outros mais baixo, classe alta, classe média, classe baixa. Mas passou a ser membro da igreja de Cristo, passou a fazer parte da família de Deus. Aqui todo mundo é tratado igual. Não é para existir acepção de pessoas, indiferença entre pessoas. Não, pelo contrário. Todo mundo aqui é para ser tratado igual, irmãos. Só que infelizmente, né, já nos tempos mais antigos, alguns tinham mais privilégios que outros. E não foi isso que Jesus ensinou, viu, irmão? Infelizmente, em alguns lugares hoje acontece a mesma coisa. Na Inglaterra, no século XVIII, a igreja naquele tempo, o pobre não tinha vez e não podia nem entrar no culto, ele ficava na porta da igreja. Mas pensa nos cultos frios, pensa nos cultos gelados. Os pastores pregavam naquele tempo e o povo dormia na igreja. Eram as mensagens sem poder, um evangelho sem graça, um evangelho sem autoridade. O povo pregava, o pastor pregava e o povo dormia. Por quê? Porque não era o verdadeiro evangelho que estava sendo pregado. E outra coisa, estava havendo acepção de pessoas. Como é que Deus vai agir no ambiente onde está tendo esse tipo de divisão? Partidarismo. Deus não age, o Espírito Santo de Deus não pode agir onde existe divisão, onde existe partidarismo, onde existe esse negócio de acepção de pessoas. Deus não age, porque o ambiente propício e favorável para Deus agir é um ambiente onde todos estão em plena comunhão uns com os outros, mesmo objetivo, focado no céu, mesmo propósito, na mesma fé, no mesmo espírito. Esse é o ambiente favorável para o Espírito Santo agir e acontecer prodígios e maravilhas. Olha, a comunhão entre eles não era uma comunhão somente intramuro. Quer dizer, somente quando eles estavam juntos na casa de alguém. Porque naquele tempo não tinha outras igrejas, existia só o templo de Jerusalém. Porque templos só foram ser construídos depois do século IV, né? Mas eles se reuniam nas casas. A igreja deles era nas casas dos irmãos. Mas a comunhão não era somente ali, enquanto eles estavam dentro de quatro paredes. O texto diz que eles estavam sempre juntos. E eles tinham tudo em comum. Não tinha esse negócio de um querer ser mais do que o outro, ou querer ser melhor do que o outro. Eles tinham tudo em comum. E tem mais.
vendiam as suas propriedades e bens e distribuindo o produto dentre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Se você ler em Atos 4, do versículo 32, 33 e 34, vai dizer que a igreja era tão unida, a comunhão era tão forte, que as pessoas traziam, seu ouro, a sua prata, suas herdades, depositava nos pés dos apóstolos, era repartido entre os necessitados, e chegou ao ponto que já não tinha mais nem necessitado entre eles, porque todos, tinham suas necessidades supridas. É uma coisa que eu sempre digo para as pessoas, já disse lá na igreja e eu digo aonde eu vou: o maior investimento é nas pessoas e não nas coisas. Sabe o que é que me deixa triste e muitas vezes indignado? É uma igreja que investe muito dinheiro no templo, no equipamento de som, em cadeira, em conforto para os irmãos, enquanto tem gente passando necessidade no meio da igreja. Sabe o que é que me deixa triste? É uma igreja fazer um evento, gastar 10, 15 mil no evento, pagar 3, 4 mil para um pregador, 2 mil para um cantor, gasta rios de dinheiro, enquanto tem pessoas dentro da igreja precisando de remédio, precisando de uma ajuda financeira, precisando até de dar um tipo de reforma na casa, porque tem irmãos que é tão necessitado, tão carente, que eu já fui em casa de irmãos, não estou dizendo que é irmão da nossa igreja, que pelo amor de Deus, irmão, o teto e tempo de cair em cima da irmã. Cadê essa igreja que não vê isso? Uma vez uma irmã disse para mim que estava indo para a igreja muitas vezes com fome e sentava longe dos irmãos para os irmãos não escutar o roncar da barriga dela. E a igreja com condições de ajudar. E ela disse: irmão, e acima de tudo eu ainda dou o meu dízimo do meu Bolsa Família. Mas eu fico triste por causa que infelizmente os irmãos não estão vendo a minha necessidade. Eu também não vou chegar e vou falar. Porque isso aí, irmãos, é dever da liderança da igreja. É dever também dos irmãos que estão sempre juntos ter sensibilidade. Quando acontece algo dessa natureza, é porque a comunhão está quebrada, não está tendo comunhão de verdade. Porque quando se tem comunhão de verdade, um se importa com o outro passa a sentir a dor do outro, e ele tem sensibilidade para se importar e querer saber o que é que o outro está passando para socorrer de alguma forma. Isso é comunhão de verdade, viu, irmão Ricardo? Não esse negócio de estar junto só na hora do culto, na hora de um evento, na hora de ir para uma pastelaria, na hora de ir para uma pizzaria, ou na hora de ir para um lazer. Não, irmãos. Essa comunhão aí é superficial. A verdadeira comunhão é aquela que os irmãos, além de estar orando uns pelos outros, eles sentem falta daquele que não veio para o culto. Um dia desse eu fui pregar na igreja de um pastor amigo meu. A igreja lotada, acho que tinha aproximadamente umas 300 pessoas. Sabe o que foi que eu fiquei maravilhado? Que antes dele dar a bênção apostólica, ele disse o nome de aproximadamente umas 20 pessoas que não foram para o culto. Olha, irmão, estou sentindo falta de Beltrano, de Ciclano, de fulano. Disse o nome de um por um. E ele disse mais outra coisa, viu, igreja? Depois que eu der a bênção apostólica aqui, vocês e eu também vou procurar saber o porquê que esses irmãos não vieram para o culto hoje. Certa vez eu fui pregar numa igreja também. Quando eu terminei de pregar, por bondade, algumas pessoas aceitou Jesus. O pastor pegou o microfone e disse: tem tantas pessoas aqui que aceitou Jesus. Eu quero aqui tantas pessoas para adotar. Cada um vai adotar uma vida dessa para cuidar, para acompanhar, para discipular e para estar ali orientando ali de perto. Isso é cuidado, isso é comunhão, irmão. É isso aí que fortalece a igreja. E o diabo tem feito de tudo para quebrar essa comunhão.
O diabo tem feito de tudo para colocar divisão no meio do povo, contenda, discórdia, inveja, ciúme. O diabo tem feito de tudo para tentar quebrar essa comunhão, porque o diabo sabe que uma igreja com uma comunhão forte e uma igreja fortalecida na comunhão é uma igreja de sinais, prodígios e maravilhas. É uma igreja que tem batismo com o Espírito Santo. É uma igreja que o enfermo chega doente e sai curado. É uma igreja que Jesus salva. É uma igreja avivada. Glória a Jesus. Não caia na cilada do diabo. O diabo tem feito de tudo para colocar raiz de amargura no coração de muitos irmãos. Às vezes por coisas insignificantes gera um grande problema no meio da igreja. No meio de um departamento de senhora, no meio de um departamento de jovem, no meio do quadro de obreiro, até mesmo na organização de um grande evento da igreja. E se a gente não tiver vigilante, e se a gente der lugar a Satanás, ele bagunça o ambiente que era para ser palco da glória de Deus. Por isso, irmãos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu não sei como é que está a situação dessa igreja, né? Que dificilmente eu venho aqui. Eu não sei como é que está a tua situação espiritual. Eu não sei como é que está a tua vida espiritual. Eu não sei o que é que passa na tua cabeça, no teu coração sobre a questão dessa igreja, desse ministério, sobre a questão da tua vida aqui nessa igreja. Porque muitas vezes o diabo fica semeando, né? Sai da igreja, vai para outro canto, já chegou o teu tempo ali, já deu o que tinha que dar, não sei o que, tu faz e Beltrano não faz, tu chama e o Beltrano não vai. Meu querido, em nome de Jesus, quando o diabo vir com essas coisas, repreenda em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque a terceira marca da oração, a terceira marca da igreja, eles perseveravam na oração. Irmão, se tem uma coisa que resolve tudo é a oração. Aquilo que você não está conseguindo fazer, aquilo que o conselho do pastor não está conseguindo resolver, irmão, se a gente for para a oração, pode ter certeza que Jesus é poderoso para dar um jeito nesse problema aí. Porque a igreja também perseverava nas orações. Irmão, a oração é a base. Uma igreja pode ter palavra, pode ter mestre, pode ter os melhores pregadores, mas se não tiver oração nessa igreja, a mensagem não tem poder, o culto é vazio, o povo vira um povo religioso, conformado com tudo. Mas uma igreja que ora, irmãos, só de falar eu sinto a presença de Deus. Irmãos, uma igreja que ora, você nem imagina o que ela pode fazer, ou as orações desses crentes pode causar no bairro, na cidade, na comunidade, nas famílias, no país, no mundo. Irmãos, no século XVIII, como eu falei aqui, né, na Inglaterra, a igreja estava morta, o povo estava frio, os cultos eram vazios. Aí Deus levantou um homem lá chamado John Wesley. Ele começou a observar, não, está errado. Como é que pode? Não, esse culto aqui está muito vazio. Que é isso? O pobre não pode entrar na igreja? Que negócio é esse? Os pastores só estão pregando dentro da igreja, os crentes só estão vivendo dentro da igreja, e o povo está morto espiritual, o povo está frio, está errado. E ele lendo a palavra de Deus, e Deus iluminando a mente dele, ele começou a entender que o evangelho que estava vivendo ali, estava sendo um evangelho sem graça. E ele começou a pregar fora da igreja. Ele deixou de pregar dentro da igreja e foi pregar fora da igreja. 5 horas da manhã ele esperava os camponeses passar para ir para o campo trabalhar. Enquanto os camponeses passavam, ele estava anunciando Jesus Cristo como Salvador.
pregando que a salvação é pela fé. De repente ele começou a ser perseguido porque ele estava pregando agora o verdadeiro evangelho. Ele começou a ser expulso de dentro de algumas igrejas. Certa vez ele disse o seguinte: ele disse que o púlpito dele, o altar dele, era o mundo. Agora ele estava pregando nas ruas. E a igreja para ele não era mais aquele ambiente de 4 paredes, mas eram as pessoas de todas as classes sociais que estavam ouvindo o evangelho através da vida dele. Aquele homem também se dedicou na oração. Outros jovens também vieram, se aliaram com ele. Resumindo aqui para você entender, irmãos, passou-se um tempo, e eu vou dizer algo extraordinário. Deus usou a vida daqueles homens de uma forma tão extraordinária. A Inglaterra naquele tempo foi virada pelo avesso. O povo foi impactado com um grande avivamento da parte de Deus, ao ponto que na cidade que aqueles homens moravam, os lugares de prostituição foram fechados. Não se vendia mais bebida alcoólica, não se vendia mais cigarros. O tabagismo ali também tinha se acabado. Quando chegavam estrangeiros ou pessoas de outros lugares, atrás de comprar bebida, não tinham de vender bebida, não tinham de vender cigarro, não tinha mais prostíbulo aberto, porque o evangelho ali foi pregado através da vida daqueles homens, e aquela cidade, aquele país foi tomado pelo poder de Deus. Aleluia! A igreja primitiva, quando orava, irmão, Deus movia céus e terra. A Bíblia diz em Atos 4:34 e diante, já para mim encerrando aqui a mensagem, que depois de Pedro e João, depois de eles terem levado uma surra, levaram uma surra de chicote, porque estavam pregando o nome de Jesus, e os sacerdotes, o grupo religioso que perseguia a igreja, pressionaram os homens de Deus: ou vocês deixam de anunciar Jesus, ou vocês vão sofrer açoite. Eles disseram o seguinte: mais importa para nós obedecer a Deus do que aos homens. E eles disseram o seguinte: outra coisa, e levar uma surra por causa do nome de Jesus, para nós é motivo de alegria. Irmãos, depois da surra que os homens levaram, chegaram na casa lá onde estavam os irmãos, contaram o testemunho, os irmãos se alegraram, eles foram cheios do Espírito Santo, a casa, o ambiente onde eles estavam reunidos, tremeu, o ambiente tremeu, e depois eles saíram pregando o Evangelho com poder e ousadia no Espírito Santo de Deus. Eu não sei como é que está a tua vida de oração, eu não sei também como é que está os trabalhos de oração aqui da igreja, mas irmão, pode ter um crente só orando aqui nessa igreja, mas é o suficiente para Deus fazer bater em retirada as hortas espirituais da maldade. Aí imagina vários crentes orando para que Jesus venha salvar. Às vezes tem problemas que acontecem no meio da igreja, problemas ministerial, que às vezes você questiona com um e outro, né? Como fazer, como resolver, faz assim, faz desse jeito, cobra o pastor, pressiona o pastor, manda mensagem no WhatsApp do pastor: pastor, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Irmãos, eu tenho certeza, se você juntar os irmãos para orar, para Deus mudar o quadro, Deus fará grandes coisas aqui no nosso meio, em nome de Jesus. Eles perseveravam na oração, nas orações. Irmão, oração é algo que não pode faltar na vida do crente. Se eu for falar de oração e de exemplos de oração, eu faço uma vigília aqui, mas eu já vou finalizar a mensagem. Quando o versículo 46 diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo.
Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Essa questão das refeições, de partir o pão, tanto tem a ideia, né? Tanto tem a ideia das refeições e a ideia também da ceia do Senhor, né? E sempre que eles se reuniam para tomar a ceia do Senhor, era para trazer à memória a morte de Jesus Cristo de Nazaré. Tanto a sua morte, como também a sua ressurreição. E como disse o apóstolo Paulo, né? Façam isso até que ele venha. Até que ele venha, né? E a promessa que ele virá é verídica, é verdadeira. E ele virá em nome de Jesus. E o momento da ceia, que é um momento também de comunhão. É um momento que a gente vai participar aqui desse memorial, né, do corpo e do sangue de Jesus Cristo de Nazaré. O corpo que foi rasgado, o corpo que foi imolado, o corpo que levou açoite, o corpo que levou soco na face, o sangue que foi derramado, o sangue que foi vertido por causa dos nossos pecados. Esse é o momento que nós vamos trazer à memória aqui, nesse instante. Aí você deve estar pensando, irmãos, mas pregador, para que essa mensagem? Irmãos, para que a gente venha despertar. Porque nós estamos passando dias terríveis, né? E a gente está vendo muitos irmãos esmorecendo na fé, desanimando. E eu disse, Deus, eu quero ser um motivador espiritual para as pessoas, né? Eu quero ser um pregador que eu possa dar lugar ao Teu Espírito Santo para trazer a Tua palavra, a palavra da verdade, para que também cause despertamento no meio do povo de Deus. Eu não me preocupo com barulho de glória. Eu não me preocupo de ver uma igreja agitada na hora da mensagem. Eu me preocupo de saber que depois que eu preguei, essa mensagem fez com que pessoas saiam da igreja com novos pensamentos, novos sentimentos e novas atitudes. A minha preocupação é que a mensagem possa causar um avivamento interior e que essa pessoa possa ter novas atitudes em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Por isso fica essa mensagem, fica essa reflexão nessa noite para as nossas vidas, que nós possamos pegar o modelo da igreja primitiva e colocar em prática, crendo que, colocando em prática, olha o que acontece, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, porque a igreja, quando segue esse modelo, a igreja cai na graça do povo, a igreja cai na graça do povo, o povo sente vontade de entrar na igreja, o povo sente vontade de conhecer essa igreja, o povo sente interesse de chegar aqui e assistir um culto com a gente. E mais, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Se a gente seguir esse modelo, pode ter certeza, é Jesus que vai trazer as pessoas, é Jesus que vai salvar nessa igreja, é Ele que vai acrescentar dia a dia os que vão ser salvos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aplauda o nome do Senhor Jesus, porque Ele merece.